Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar um dos mais importantes e significativos cineastas brasileiros. Ele ajudou a escrever a história do cinema nacional e a sua brilhante trajetória foi reconhecida pela Academia Brasileira de Letras ao torná-lo imortal em 2019. Alagoano de nascimento e carioca de coração, ele foi um dos fundadores do cinema novo ao lado de Glauber Rocha e fez filmes memoráveis como Chica da Silva e Bye Bye Brasil. Depois de todas essas dicas, vocês ainda não sabem com quem eu vou conversar? Só pode ser com ele, o cineasta Carlos Diegues, mais conhecido como Cacá Diegues. Cacá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado a você, meu. É um prazer muito grande estar aqui. Cacá, acho que pouca gente sabe que você é bacharel em Direito. Não é isso? Eu sou. É porque isso aí é uma história meio complicada, mas também é compreensível. Na época nós não tínhamos, não tinha escola de cinema, não tinha. Eu vivia dentro de um cinema, vivia vendo filme, vivia lendo livros sobre cinema, enfim, vivia ligado no cinema, mas não havia livros, não havia escolas de cinema. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso que era mais parecido, que era curso de Direito, que você tinha filosofia, tinha essas coisas que pareciam mais. E, por outro lado, era também uma homenagem ao meu pai, que o meu pai era uma pessoa que exigia muito que a gente fizesse algum tipo de escola superior, né? E quando eu disse a ele que eu ia fazer vestibular, ele perguntou para quê? Eu disse, acho que eu vou fazer para Direito, que é o mais... Esse doutor me faça a sério. Eu digo, tá bom, então eu fiz a sério. Passei no vestibular e acabei fazendo o curso de Direito. E foi no diretório da PUC do Rio de Janeiro, né, que o senhor fundou um cineclube e lá iniciou sua trajetória, sua história com o cinema, não é isso? Eu não diria que eu comecei lá, porque eu comecei há muito tempo antes, né, em outras origens. Mas na verdade eu não só fiz o cineclube de cinema lá no diretório que eu comandava, como eu também acabei me tornando uma espécie de membro da organização cinematográfica que havia no Rio naquela época, que era toda feita em torno de cineclubes, né? Então eu participei disso. E tinha uma coisa que tá engraçada, porque quando a gente chegava, assim, qual é o filme hoje no cineclube? Aí você dizia, tal, vai ter debate depois. Se tivesse o cara ia, se não tivesse ele não ia. O importante não era ver o filme, era discutir depois o filme, né? Então isso aí foi muito importante. E o cineclube foi uma coisa que, de certo modo, diria até que o cineclube é uma das origens do cinema novo, né? Porque quando o cineclube apareceu no Rio de Janeiro, não havia praticamente nenhuma atividade cultural de cinema, né? Não havia. Então o cineclube substituiu essa ausência. E o cineclube foi uma coisa que acabou se tornando muito típica daquela época, né? E sobretudo os cineclubes grandes, como por exemplo do Museu de Arte Moderna, que tinha um cineclube muito poderoso, que tinha muita coisa boa, que passava muito lá, que a gente ia ver tudo lá. Mas é isso. Cacá, nós estamos vivendo um momento muito delicado e polarizado da nossa história política, né? Em 1969, após o Ato Institucional 5, né, o AI-5, você foi exilado, foi viver na Itália e na França com a sua então esposa musa da bossa nova, Nara Leão. E como foi essa experiência no exílio? E o que faz as pessoas quererem a volta da ditadura? Em primeiro lugar, eu acho que a experiência do exílio é o seguinte: ninguém quer voltar à ditadura. As pessoas querem voltar àquele clima de coisa proibida, de você estar fazendo alguma coisa proibida, alguma coisa que não pode ser feita. Então esse sim, esse que é, digamos assim,
a atração que você tem no exílio, né? Porque o exílio não tem nenhuma graça, o exílio é uma coisa insuportável, porque você não se... O problema do exílio não é para onde você pode ficar, é onde você pode ir, né? Você não pode voltar para a sua terra, não pode voltar para as pessoas ligadas a você. Então isso lhe faz muito mal, entendeu? Então é esse o mal que faz o exílio. E aí quando você já volta com a outra cabeça, né? Com a outra forma de pensar o mundo, as coisas, etc. Essa talvez seja a vantagem, porque você acaba clareando. Por exemplo, eu fui para a Europa, fui morar na Itália, porque Chico estava morando lá, ele era muito meu amigo, eu achava que a gente podia fazer, quem sabe, uma dupla cinematográfica. Mas eu não tinha nenhum prazer em estar na Itália. E depois eu não consegui trabalho nenhum na Itália. Ninguém me convocou para nada. E quando eu cheguei em Paris, foi imediatamente eu fui trabalhar na televisão francesa e me dei muito bem lá. Não sei se fiz sucesso, mas me dei bem, trabalhei bastante, entendeu? Certamente, né? Certamente que o senhor é um gênio. No início da redemocratização do país, em 1976, o senhor lançou Chica da Silva, seu maior sucesso popular, que marcou uma nova fase do cinema nacional. E em 79, Bye Bye Brasil, considerado por muitos como uma das produções mais importantes da década de 70 e um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Por que você acha que eles fizeram tanto sucesso? Não sei, se eu soubesse eu estava repetindo até hoje. Não sei, essas coisas são muito... Olha, você fazer coincidir o seu desejo com o seu desejo cinematográfico, com o sucesso do filme, é uma coisa que a gente não sabe ainda qual é o segredo, né? Ninguém sabe, nem no mundo todo sabe. Se você fizer isso, por exemplo, em Hollywood, você vai obter um certo resultado, mas esse resultado é muito medíocre, porque você não consegue fazer um filme que seja ao mesmo tempo de importância cultural, de importância artística e ao mesmo tempo comercial. Então você não sabe o que é que faz sucesso, o que é que não faz sucesso. Eu, por exemplo, quando fiz Chica da Silva, eu não sabia que ia fazer aquele sucesso que fez, né? Eu fiquei até surpreso, eu digo, pô, e isso eu acho que é normal que aconteça. E aconteceu muitas vezes comigo. Por exemplo, um filme que eu achava que ia ser um sucesso no Brasil, que era o Quilombo, foi relativamente bem no Brasil. Não foi péssimo, mas não foi bem no Brasil. Não podia ter ido muito melhor. E, no entanto, foi um sucesso fora do Brasil, né? Até hoje eu recebo dinheiro de exibição nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Até hoje eles me pagam por cópias que eles me encomendam, coisa e tal. Mas não sei por que o filme fez sucesso lá e não fez aqui, é estranho, né? Mas é assim mesmo, o cinema é assim. Talvez tenha sido por conta da época, do clima do Brasil, né? Era o início da redemocratização, era um filme que trazia elementos históricos, alçou uma atriz negra ao estrelato, né, que foi a Zezé Mota. Ela teve um sucesso, uma popularidade absurda. Eu acredito que tenha sido por conta da mudança de modo de pensar, como a gente diz hoje, de mindset, saindo de uma ditadura, de um período muito crítico e de um afrouxamento, inclusive, dos censores das produções nacionais. As pessoas se sentiram talvez mais à vontade para filmar e o público também mais à vontade para assistir esse tipo de produção. Você tem razão. Eu não sei direito o que é que faz sucesso, o que é que não faz sucesso. Se eu soubesse, eu estava riquíssimo. Eu não sei direito, para mim é um mistério. Mas, de qualquer maneira, Chica da Silva é um filme que apareceu num momento em que o cinema brasileiro estava muito triste, né? A cultura brasileira estava muito triste, as pessoas estavam muito decepcionadas por causa da ditadura e do ato 5. Havia como é que eu posso lhe dizer isso? Havia um mal-estar, né? Todo mundo, todos os poetas, os músicos, os cineastas, todo mundo estava meio triste, me fazendo coisa triste. Eu digo, não, vou fazer uma coisa alegre, vou ver o que dá fazendo o contrário disso, né? E deu Chica da Silva, que é um filme que eu gosto muito, eu tenho muito prazer em ter feito Chica da Silva. Agora, isso aí eu não sei a razão, sinceramente eu não sei a razão do sucesso. Para mim é um mistério profundo.
Eu às vezes acho que a história do filme, às vezes eu acho que não, que a maneira que o filme foi tratado, enfim, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de por que faz sucesso. Não tem como dizer, né? Inclusive Quilombo, que você citou, né? Ele foi indicado a Palma de Ouro em Cannes, quer dizer, foi um filmaço, um filme épico. E talvez não tenha feito tanto sucesso porque eu acho que o público não estava preparado para ele. Talvez se Quilombo fosse lançado hoje, ele teria uma aceitação diferente? Ah, certamente. Eu acho que ele teria muito mais uma aceitação hoje do que teve naquela época, né? Perdão. Naquela época o Quilombo era uma coisa inesperada, né? Dentro da cultura brasileira, não só do cinema, mas da cultura brasileira em geral, era uma coisa muito inesperada. E hoje, não, hoje você tem mais ou menos um rumo a tomar dentro daquele clima do Quilombo, né? Aquela história. Enfim, eu acho que o próprio lugar de onde eu fiz o filme, né? Eu fiz o filme pensando na rebelião negra no Brasil, né? Isso era uma coisa muito. Ninguém falava nisso. Ninguém falava nisso. Eu fui a primeira pessoa a falar disso. Eu tenho orgulho de dizer, não é máscara não, porque eu não tenho esse problema, mas eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro a falar de Quilombo no cinema brasileiro, né? Que fui o primeiro a falar a contar essa história. A contar essa história, exatamente. E isso gerou uma certa novidade, né, no cinema brasileiro, chamou a atenção. Entende? Claro. Agora, por que não fez o sucesso que faria hoje ou que outros filmes fizeram? Não sei, isso é muito difícil. Mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento e mudança de estado da sociedade também, que mudou muito, né? Era muito diferente, né? Com certeza. Cacá, você é oficial da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa, membro da Cinemateca Francesa, comendador da Ordem de Mérito Cultural, recebeu a Medalha da Ordem de Rio Branco, a mais alta condecoração do país, e não satisfeito, em 2019, tornou-se imortal pela Academia Brasileira de Letras na cadeira de número 7, que foi de Euclides da Cunha. Aquele advogado que fundou um cineclube na PUC do Rio, um dia sonhou que levaria o cinema tão longe? Não, nunca pensei nisso, nunca pensei. Sinceramente, nunca pensei. Primeiro porque não havia o hábito de ter cineastas na academia, né? O primeiro cineasta a ser membro da academia foi o Nelson Pereira dos Santos. Eu apenas sucedia o Nelson, né? Quando o Nelson faleceu, os membros da academia vieram me pedir para me candidatar, porque era natural que fosse um outro cineasta, né? E acharam que eu tinha esse perfil na época. Então eu me candidatei, ganhei, comecei a levar a sério ter ganho. Eu criei logo uma espécie de. Não chega a ser um cineclube, mas era uma espécie de cineclube na academia, né? Que a academia tinha, que eu fiz isso. E tive então o prazer de falar de cinema na academia. Eu costumava dizer muito nas reuniões da academia, ultimamente eu até que não tenho ido, então não sei o que eu diria hoje, mas na época eu dizia muito, olha, a academia tem que ser não só uma atração da cultura brasileira, mas também tem que cultivar a cultura brasileira, né? Tentar de algum modo espalhar a cultura brasileira por aí. E nós fizemos isso de certo modo, né, na academia. Então esse era o meu papel lá, não tinha muito. E eu tive a sorte de ser membro da academia pela cadeira número 7, que além de ser, eu dizia sempre, além de ser a camisa do Garrincha, era também a camisa, era também uma cadeira que tinha como patrono Castro Alves, né? Castro Alves, exato. Então eu estava mamão com açúcar, né? Eu podia fazer tudo que eu queria fazer sobre cultura negra, etc., porque eu tinha esse pretexto, né? Eu digo, eu estou aqui na cadeira do Castro Alves, tem que honrar o Castro Alves, né? É o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. Cacá, em 2003 você lançou Deus é Brasileiro.
e agora está novamente em Alagoas para rodar Deus Ainda é Brasileiro, seu 20º filme, produzido pela LC Barreto, do também brilhante diretor Luiz Carlos Barreto. Este filme é uma continuação do primeiro Deus? Não, não é uma continuação. Os personagens são mais ou menos os mesmos, mas não é uma continuação. Porque, na verdade, esse filme trata de um outro momento na história da cultura negra no Brasil, né? É um outro momento completamente diferente. Eu costumo dizer que esse filme é uma comédia cívica, isso que eu queria dizer. É uma comédia cívica. Por quê? Porque é uma comédia, mas com um civismo atrás dele, né? Então, um filme feito numa época de ditadura também, né? Não é de ditadura, mas de coisa parecida com a ditadura, né? Em que um presidente... Porque nós sempre lutamos contra o poder político no Brasil, porque o poder político é muito diferente do poder cultural. Então, sim, nós sempre fomos... Não sei se fomos inimigos, mas fomos, de certo modo, estamos sempre do outro lado do balcão. Agora mais do que nunca nós estamos nisso, porque o outro lado do balcão, quer dizer, o poder político não estranha só o poder cultural, é contra o poder cultural. Contra, ele não só estranha, como é contra. É contra. Então é uma coisa muito difícil, né? Eu estou louco para ver essa eleição aí do dia 30, porque eu espero que nós saiamos disso logo, né? Porque é uma coisa que não dá. Não acorde desse pesadelo. Não é mais suportável, né? Eu não tenho nada contra Bolsonaro, não é problema de Bolsonaro ser isso, aquilo outro. O Bolsonaro, inclusive, ele é o presidente de um equívoco notável, porque não tem nada a ver com o Brasil, o governo dele, né? Não tem nada a ver com o Brasil. Então, é um equívoco muito grande. E eu espero que corrigir esse equívoco com a cultura, exatamente o contrário do que ele pensa, né? Que ele quer acabar com a cultura brasileira. Eu acho que a gente pode transformar isso numa espécie assim, de meta da cultura brasileira, né? Acabar com essa ideia maluca de que a ditadura, os torturadores, essas coisas todas são melhores do que a democracia, né? Isso não existe. Não existe, é. Mas no século XXI, a gente ainda discute isso. Pois é, mas infelizmente somos obrigados, né? Então eu estou fazendo um filme meio assim, é um filme meio desensabido, vamos dizer assim, porque ele não tem propriamente uma organização cultural, uma organização intelectual. Ele é um filme sobre um determinado momento do Brasil, como todos os meus filmes, né? Sim. Pode ser que eu esteja errado e não seja nada disso, mas eu vou tentar, entendeu? Eu vou tentar. É assim, cinema é assim, a gente segue tentando, né? E a gente tem que levar a mensagem para as pessoas, não é isso? Cacá, o senhor mesmo tendo sido criado no Rio de Janeiro desde os 6 anos de idade, nunca deixou de referenciar Alagoas nas suas produções, seja com locações, pela história, pelos atores escalados, enfim. Como que você conseguiu manter esse vínculo com a sua terra natal, mesmo morando longe de Alagoas tanto tempo? É um mistério, né? É outro mistério. É uma situação meio estranha. Mas, na verdade, você sabe o que acontece aqui? Eu sempre fui muito ligado a Alagoas. Mesmo quando eu vim para o Rio de Janeiro, com 6 anos de idade, a minha casa no Rio de Janeiro, em Botafogo, na Rua da Matriz, era uma espécie de embaixada alagoana no Rio de Janeiro. Todo alagoano que chegava no Rio ia para lá, conversava com meu pai, às vezes se hospedava lá. Então eu estava ligado com a cultura alagoana o tempo todo, sem parar. Ainda mais porque, na verdade, eu fui formado nessa cultura. Eu fui formado, para mim, o maior poeta da língua portuguesa era Jorge de Lima, e ainda é. Então eu sempre fui criado nessa cultura, né? Então, para mim, não havia nenhuma novidade, era uma coisa natural, literalmente no sangue. Estava no sangue. Então eu não tive nenhum problema em ficar permanentemente ligado a Alagoas, aos mitos alagoanos. Por exemplo, a questão do quilombo, por exemplo. Você sabe que eu tinha uma babá, chamava-se Bazinha,
E minha mãe me botava sempre na mão da basinha para dormir, aquela coisa de criança que não dorme, então a basinha que me botava para dormir. E a basinha me dizia, a basinha era de União dos Palmares, ela me dizia que tinha conhecido como é, Zumbi. o zumbi. E que o zumbi só não tinha sido morto, só não tinha sido derrotado, porque o zumbi podia voar. Então cada vez que os portugueses chegavam lá para empatar a vida do zumbi, o zumbi saía voando. Então, para mim, eu, com 4 anos de idade, o meu herói não era Batman, nem Super-Homem, nem nada disso, era zumbi. Então essas coisas ficaram muito marcadas na minha vida, né? Muito marcadas mesmo. São lembranças da infância marcam muito, né, a nossa vida. É, claro, claro, claro. E sobretudo quando essas lembranças são positivas, né? Quando você sabe que elas estão indicando uma coisa positiva na sua vida, né? No seu país. Né? E eu voltava muito a Alagoas, porque minha mãe odiava, odiava o Rio de Janeiro. Perdão, eu estou com um negócio na garganta. Minha mãe odiava o Rio de Janeiro, então minha mãe achava que o Rio de Janeiro só tinha selvagens e gente demais na rua. Tanto que eu só fui conhecer Ipanema com 16, 17 anos de idade. É. Então minha mãe, por exemplo, sempre me orientou para desenvolver minhas ideias sobre Alagoas, né? Porque eu sempre tinha. Eu acompanhava meu pai era um antropólogo também, né? Meu pai acompanhava muito ele nas festas que ele ia para fotografar. Quando ele morreu, eu até herdei a câmera dele, aquela câmera que era muito... Uma Rolleiflex? É, aquelas câmeras antigas. E eu sempre escrevia sobre Alagoas. A minha memória, eu podia não estar vivendo em Alagoas, mas a minha memória era toda alagoana, né? É verdade, é verdade. O filme está sendo 100% rodado em Alagoas, com mais de 70% da mão de obra contratada em Alagoas e com atores alagoanos. Antônio Fagundes ainda é Deus? Antônio Fagundes não pode deixar de ser Deus, né? Se Antônio Fagundes não for Deus, eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. O Antônio Fagundes é Deus, mas tudo mudou, né? Porque eu estou usando muitos atores alagoanos, muita gente. Ontem mesmo eles estiveram aqui fazendo teste comigo. São todos maravilhosos, eu vou usar muito eles. Mas na verdade o que interessa mesmo é Deus, né? Que volta ao mundo para tentar salvar via Alagoas, tentar salvar a humanidade. E também essa questão do amor que ele tem que Deus sente por Linda, né? Que é a jovem, que é uma jovem alagoana que eu escolhi ontem. E que vai ser a pessoa que Deus se apaixona, né? Deus teve a capacidade de se apaixonar. Deus teve a capacidade de se apaixonar e é através dessa paixão que ele vai salvar a humanidade, claro. Olha que filme lindo, tão necessário nos dias sombrios que a gente está vivendo, né, Cacá? Exatamente isso, dias sombrios. Eu quero sair desses dias sombrios, eu não aguento mais esses dias sombrios. Eu estou ficando completamente enlutado com esses dias sombrios, eu não quero mais saber. Afinal, Deus ainda é brasileiro? Eu acho que não vai deixar nunca de ser brasileiro. Eu acho que nós vamos sempre precisar de Deus para encontrar o final da nossa salvação, mas ele vai ser sempre o brasileiro que vai... o brasileiro mais importante que existe é Deus, né? O brasileiro mais importante que existe é Deus, né? Então, depois dessa constatação, eu preciso encerrar a entrevista porque eu não tenho mais nada que perguntar. Cacá, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você, me dar a honra dessa entrevista. E Deus ainda é brasileiro vai ser um sucesso de bilheteria aqui e no exterior, não tenho dúvida. Tomara que você esteja certo, né? Porque tudo que a gente quer é isso, né? Fazer sucesso aqui e lá fora também, né? Com certeza, ganhar prêmio. Ganhar prêmio, é isso mesmo. Eu acho que pode ser, sim. Deus ainda é brasileiro, como os americanos chamam, um spin-off de Deus é brasileiro. É um spin-off. É um spin-off. Cacá, muito obrigada, sucesso e até a próxima. Eu que te agradeço, muito obrigado.
Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.